que eu não entendo, viu, Pretzel? Do Catar nós vamos para Turim. Tá um frio desgraçado, ninguém vê jogador nenhum, entendeu? E o lance é o seguinte, a seleção da Suíça, que é um frio desgraçado na Suíça, tem aquelas vacas balançando o sino, subindo aqueles morros para fazer aqueles queijos, mas é gelado pra caramba lá na Suíça. A seleção da Suíça é a primeira, tem um cara perto de você, pode botar no ar, sei lá quem é. A seleção da Suíça é a primeira a chegar para fugir do frio. E o Brasil vai atrás do frio. Pois não, nosso grande, fantástico Pretzel, direto de Turim. Pois não, Pretzel. Um abração da Atena, prazer em falar contigo, com toda a nossa audiência aqui no CT da Juventus, por sinal um CT muito parecido com o do Palmeiras, na academia de futebol, principalmente na disponibilidade dos campos aqui, né, da maneira como é. Os jogadores acabaram de entrar aqui, a gente tem a imagem do fundo, só sair um pouquinho, ó, tem a imagem do fundo. É os 3 goleiros, mais, pelo que eu estava contando aqui, 21 jogadores, 21 jogadores de linha, e o Marquinhos, zagueiro, não está presente no treino, no treinamento com bola. Hoje é o primeiro treino com todo mundo à disposição, o Neymar inclusive está aqui no campo, mas o Marquinhos, que chegou com contratura muscular, não jogou no fim de semana pelo Paris Saint-Germain, não está treinando. Então vai ter a primeira coletiva daqui a pouco com o Danilo, que é o lateral direito, que joga aqui na Juventus, mas daqui a pouco aparece alguém ali da comissão técnica para dar um diagnóstico a respeito do Marquinhos, culpa ou não. Ontem até o craque Neto estava falando, foi grande jogador, estava falando no Donos da Bola, da Atena, que esse tipo de lesão, uma contratura muscular, você pode jogar, não é algo grave, você pode jogar, mas inspira cuidados. Então daqui a pouco, como os jogadores estão no meio da temporada europeia e onde a pré-temporada de anos anteriores, por causa da Copa, do achatamento do calendário pré-Copa, aí os jogadores evidentemente não forçaram tanto na pré-temporada. E isso acarretou em algumas lesões de vários atletas que estão fora de outras seleções. O Brasil só com o Felipe Coutinho. Só com o Felipe Coutinho. E agora com o Marquinhos. Então, parece que não é grave. Mas você tem toda a experiência de Copa do Mundo. Quantos jogadores cortados a gente já teve antes de começar mundiais? A gente já teve alguns. Então isso sempre é um cuidado. Inspira cuidados, né, Datena? Mas um método de tratamento hoje em dia é muito eficaz. Agora, vou perguntar ao grande analista que é o Pretzel, comentarista da Rádio Bandeirantes. Você arriscaria colocar um zagueiro, mesmo que excepcional, como o Marquinhos, numa Copa do Mundo com contratura muscular? Você faria isso? Jamais. Evidentemente que a meio pau ninguém. Até porque, para estrear contra a Sérvia, você tem um Militão que é a primeira Copa dele, mas é um zagueiro hoje em nível de Real Madrid. É um cara acostumado a enfrentamentos. A gente pode debater se seria um zagueiro bom para a seleção brasileira dos grandes momentos. Talvez não. Mas para o momento atual ele é uma boa opção. Então eu também concordo contigo. Se houver um risco de escalar o Marquinhos no dia 24, evidentemente que ele não vai jogar. Mas até lá, eu imagino que ele possa estar treinando amanhã ou na quinta-feira, que vai ser o último treino de fato mais forte, que sexta-feira é o treino leve e no sábado a viagem para o Catar. Então, esse tipo de coisa para nós é um prato cheio, porque a gente fica debatendo em cima disso. Um jogador que não trabalha, que está no departamento médico. Então vai ficar esperando o relatório aí da comissão técnica do departamento médico em relação a isso. Sobre o frio, hoje a temperatura está um pouco melhor, viu? Tá uns 12 graus agora, abriu um sol aqui, deu uma melhorada, deu uma esquentadinha boa. Deu uma esquentadinha boa, mas eu concordo contigo. E a justificativa é o seguinte, é que o fato de trabalhar em Turim, ao invés de trabalhar na Ásia, por exemplo, ou perto de Doha, é o fato de você conseguir reunir rapidamente os jogadores, todo o grupo, né, dos jogadores que estavam atuando pelos seus times no fim de semana passado agora. É uma explicação que qualquer um pode aceitar, né, mas que eu concordo contigo. Tu sai de uma média de 7 graus aqui para uma média de 28 graus daqui a 5 dias, evidentemente que talvez qualquer pessoa ligada em climatologia ou em ambiente iria criticar esse tipo de coisa, né? Mas a comissão técnica tem dado essa justificativa. Foi mais fácil reunir o grupo para que todos treinem rapidamente aqui com uma maior ambientação de grupo, de seleção, para depois seguir para o Catar. Pior notícia que eu recebi foi do Capriotti agora. A pior notícia de todas. Porque a variante Ômicron, ela está atingindo vários países do mundo. Não está matando tanto porque ela não é tão letal, mas ela deixa o cara fora de combate no mínimo 5 dias. Se complicar, vai mais um pouco. E o Catar não está tomando medida nenhuma contra a Omicron. Zero. Não tem. O cara pode chegar lá, não precisa de teste de Covid,
Você imagina o que vai chegar de cara contaminado lá no Catar. Imagine você, não precisa de usar máscara. E o Capriotti, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu falei, eu sei. Você vai voltar daí com Covid, o Capriotti. Eu estava te ouvindo, Datena. E eu queria fazer uma menção sobre isso que tu disseste. Tanto nos voos de São Paulo para Londres, de Londres para Munique, Munique para Turim, até nós chegarmos aqui, as únicas pessoas que estavam de máscara éramos eu e a Aline Fanelli da Band News FM. Ninguém mais estava de máscara. Nem o Cláudio Tafarel, que veio de Munique conosco aqui para Turim, grande goleiro da história, estava de máscara também. Ainda chegou a comentar comigo, tu está de máscara? Aqui ninguém mais usa máscara. Aqui a Covid é tratada como uma gripezinha. Então é o seguinte, aqui em Turim também, tu não enxerga ninguém de máscara. E quando eles nos enxergam, o motorista de táxi, quando eu tava... Porque era legal ver o meu rosto. Né? Mas eu falei para ele assim, mas e a Covid? Não, aqui não tem mais. Então assim, existe um relaxamento gritante e ao mesmo tempo preocupante. E eu estou concordando contigo em relação a isso. Eu continuo de máscara, porque os cuidados são imensos em relação a isso. Só nós, né, Datena, que tivemos Covid e do potencial que nós tivemos para que a gente... Máscara. Eu também não tiro mais. Sinto muito, mas eu não tiro mesmo. Mesmo porque se eu tiver, eu não passo para alguém. E se eu não tiver, alguém não passa para mim. É um princípio humanitário mais inteligente. Se você contamina o cara que está do seu lado, ele pode contaminar o outro, que vai contaminar o outro, que vai contaminar o outro, que vai chegar em você. Se você não acredita na forma humanitária, que eu acredito, de não contaminar o próximo, acredite na forma científica. Bom, foram as primeiras imagens, mesmo que distantes, da seleção brasileira, direto mais uma. De Turim. Mais uma só pra ti, você que foi acostumado com treinamento coletivo de seleção, uma época diferente, eu também, titulares contra reservas, e ali muitas vezes o treinador definia quem ia jogar, né, pelo treino. O cara foi bem aqui porque os treinos eram mais fortes que alguns jogos, pelo nível da seleção brasileira. De treino. Leão de treino também, né? Exatamente, e a qualidade dos jogadores ela era tanta que o treinamento coletivo era melhor que um jogo contra Camarões, por exemplo. Eu estou dando um exemplo. Hoje não, hoje a gente está vendo aqui, a comissão técnica da seleção, acho que dá para ver aqui, primeiro estão aquecendo no fundo lá, vou sair aqui um pouquinho, e aí eles prepararam assim, alguns cones, alguns posicionamentos e algumas faixas estendidas na lateral do campo. Isso aqui me parece um treinamento de compactação. E aqui é tudo compactação no futebol mundial praticamente, porque você não tem muito espaço para jogar. E aí você vai trabalhar também por setores, bem prováveis, setores defensivos, talvez setores ofensivos, é o que a gente vai ver na prática. No momento apenas acontece um aquecimento, mas treinamento coletivo na época que existia, hoje é algo considerado ultrapassado, e se você fizer isso hoje para um jogador de nível europeu, os caras dão risada na cara da comissão técnica. É isso, meu caro Datena, sempre que você quiser, à disposição aqui. Era 11 contra 11 e o Pretzel não estava a 3 km de distância, 5 dos jogadores. A gente ficava na beira do gramado conversando com o técnico da seleção. O cara até perguntava pra gente: o que você acha daquele cara ali, ô Datenão? Esse cara joga bem e tal. Era assim que era antes. Aí acabava o treino, todo mundo entrava em campo e entrevistava quem quisesse. Era assim. E a gente ganhava a Copa do Mundo pra caramba. Não é isso, Pretzel? Exatamente. Eu cansei de fazer treinos, não que fosse o ideal, mas lá em Porto Alegre, quando o Filipão era técnico do Grêmio, no começo dele, a gente ficava, a empresa ficava ao lado do Filipão e ele fazia isso aí que estava dizendo. Pô, esse cara, a gente perguntava, pô, o Datena tá treinando bem, né? Tá treinando bem, tá indo bem por aqui, indo bem por ali. E eles jogavam pra chuchu, ganhavam jogos, ganhavam campeonatos e não tinha problema nenhum.